Bom dia, estamos apresentando o trabalho de Biologia, orientado pela professora Solange. A gente é da turma do primeiro A e a gente vai falar sobre a célula animal. A célula animal é uma célula que apresenta um núcleo delimitado pela membrana nuclear, carioteca. Ou seja, a célula animal é uma célula eucarionte. Uma célula eucarionte é a que possui um núcleo verdadeiro, ou seja, um envoltório nuclear. Ele vai servir para proteger todo o material na. A célula animal vai possuir vários componentes, funções e tudo. Nelas são mitocôndria, citoplasma, lisossomos, ribossomos, centríolo, núcleo, membrana nuclear, retículo endoplasmático, membrana plasmática. Os flagelos são filamentos finos formados por microtúbulos. Elas são mais encontradas nas células procarióticas. E ela também é encontrada nas células animais. Porém, ela é muito pouco desenvolvida nas células vegetais, ou seja, ela não possui nas células vegetais. A palavra citoplasma, ela foi introduzida em 1862 por Rudolf von Killer e ela origina-se de dois termos, kitos, do grego, que significa célula, e passos, também do grego, que significa molde, ou seja, o que dá molde ou forma à célula. O citoplasma, nos seres eucariontes, é a porção existente entre o núcleo e a membrana celular. Ele é constituído pelo citosol, que é o citoplasma fundamental, pelo citoesqueleto e pelas organelas citoplasmáticas, nele inseridas. Dois exemplos de organelas são as mitocôndrias e os lisossomos. Na célula animal, o citoplasma ele representa mais da metade da célula e é nele que ocorre o metabolismo intermediário celular. O citoplasma também tem como funções o armazenamento de glicogênio e lipídios, transporte e o transporte de macromoléculas. Nesse procedimento, eles faziam a retirada de todos os componentes insolúveis através da ultracentrifugação das células. O termo citosol foi utilizado pela primeira vez por Lord em 1965. Inicialmente, ele queria se referir ao líquido que era obtido através de um processo chamado de lise. Bom dia, eu vou falar sobre o retículo endoplasmático liso, que ele ocorre nas células eucariontes e são formados por uma rede de membrana interna que ocupa grande parte do citoplasma, geralmente mais próximo do núcleo. Ele é composto de lipídios e proteínas. Ele tem três funções, que são a de transporte. Ela é conectada por intermembranas, então as substâncias criadas por ele mesmo serão distribuídas amplamente. Aí a segunda função, que é a desintoxicação, que é o metabolismo de álcool e medicamentos. É dentro dela que ocorre a reação de transformar o produto tóxico em não tóxico. Então, se uma pessoa ela consome muito álcool e muitos medicamentos, vai ter um aumento de volume dessas organelas dentro dessas células. E a terceira e última e mais fácil é a síntese de lipídios, pois ela só ocorre quando há uma grande necessidade de lipídios. E um exemplo de onde isso ocorre é nas células hepáticas. Mas nas células musculares e estriadas esqueléticas, elas têm a função totalmente diferente, que é armazenar no seu interior íons cálcio, que é fundamental para a contração muscular. Quando associado aos ribossomos, adquire uma aparência áspera, por isso é chamado de rugoso. Está localizado no citoplasma, próximo ao núcleo, sendo sua membrana uma continuação da membrana nuclear externa.
Sua proximidade com o núcleo torna a síntese de proteínas mais eficiente, uma vez que o retículo endoplasmático rugoso pode enviar um sinal para o núcleo iniciar um processo de transição do DNA, e ainda quando há proteínas inativas, há um sinal específico para melhorar o processo. Caso contrário, será sinalizado que a célula deve ser encaminhada para uma morte programada. São organelas complexas, presentes apenas em células eucarióticas. E a célula animal é uma célula eucariótica. A sua principal função é produzir a maior parte da energia das células através do processo chamado de respiração celular. O tamanho, a forma, a quantidade, a distribuição das mitocôndrias, elas vão variar em cada tipo de célula. Elas ainda possuem as CAs. Mitocôndrias são formadas por duas membranas lipoproteicas, sendo uma externa e outra interna. Lipoproteica externa é semelhante às outras organelas, lisas e composta de lipídios, de proteínas chamadas deporinas. Elas controlam a entrada de moléculas, permitindo uma passagem de algumas grandes, maiores. E a membrana interna ela é menos permeável. A membrana lipoproteica interna ela é menos permeável e ela apresenta numerosas dobras. Elas são chamadas de cristas mitocôndrias. As cristas mitocondriais, elas são um espaço central chamado de matriz, que é preenchida por uma substância viscosa, onde vai encontrar as enzimas respiratórias. Elas vão participar do processo da produção de energia para o corpo humano. São encontrados os ribossomos, organelas que vão produzir proteínas necessárias para a mitocôndria. Eles são diferentes daqueles que encontrados no citoplasma celular e mais parecidos com os das bactérias. Então, outra característica que vai ser comum a essas bactérias e as mitocôndrias é a presença de moléculas circulares de DNA. Então, o DNA seria o próprio material genético. O que são lisossomos? Lisossomos são organelas que estão presentes no citoplasma, na maioria das células eucariontes. No interior do lisossomo, podemos encontrar grande quantidade de enzimas digestivas, onde são formadas. A maior das partes são formadas no complexo de Golgi, outra importante organela presente no citoplasma. A função dos lisossomos: fazer a degradação e digestão das partículas originárias do meio exterior às células. Reciclar a função renovação celular. Outras organelas celulares que estão envelhecidas. Esse processo é conhecido como autofaga. Enzima digestiva do lisossomo. As enzimas digestivas presentes em uma grande quantidade interior do lisossomo são originadas no retículo rugoso, outra organela presente no citoplasma. E é isso. Tchau, tchau. O que são? Os ribossomos são pequenas granulações presentes no citoplasma da célula e também na parte superficial do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, granular. Origem e composição. Os ribossomos são formados a partir das células procarióticas e eucarióticas do núcleo celular. É composto por diversas proteínas e também pelo flagelo ribossomático. Os ribossomos são ricos em ácido ribonucleico. Quando atuam no processo de síntese celular, os ribossomos ficam juntos ao filamento de RNA, formando os polissomos. Funções. Uma das principais funções dos ribossomos é atuar na síntese das proteínas. Como a célula necessita de muita proteína para se desenvolver, ela possui milhares de ribossomos em seu citoplasma. Os ribossomos atuam também na síntese das cadeias polipeptídicas. As mitocôndrias são organelas complexas presentes apenas em células eucarióticas. A sua função é produzir a maior parte da energia das células, através do processo chamado de respiração celular.
O tamanho, a forma, a quantidade e a distribuição das mitocôndrias variam, de acordo com o tipo de célula. As mitocôndrias são formadas por duas membranas lipoproteicas, sendo uma externa e outra interna. Membrana externa, semelhante à de outras organelas, lisa e composta de lipídios e proteínas chamadas deporinas, que controlam a entrada de moléculas permitindo a passagem de algumas relativamente grandes. Membrana interna, é menos permeável e apresenta numerosas dobras chamadas de cristas mitocondriais. As cristas mitocondriais se projetam para a parte interna da mitocôndria, um espaço central chamado matriz mitocondrial, que é preenchida por uma substância vicosa onde estão enzimas respiratórias que participam do processo de produção de energia. Na matriz são encontrados os ribossomos, organelas que produzem proteínas necessárias a mitocôndria. Eles são diferentes daqueles encontrados no citoplasma celular e mais parecidos com os das bactérias. Outra característica comum a bactérias e mitocôndrias é a presença de moléculas circulares de DNA, o próprio material genético. A respiração celular é um processo de oxidação de moléculas orgânicas, tais como ácidos graxos e glicídios, em especial a glicose, que é a principal fonte de energia utilizada pelos organismos heterotróficos. A glicose é proveniente da alimentação, sendo produzida pelos organismos autótrofos através da fotossíntese e convertida em gás carbônico e água, produzindo moléculas de ATP, adenosina trifosfato, as quais são usadas em diversas atividades celulares. Esse modo de produção de energia é muito eficiente, pois se tem um saldo de 38 ATP por cada molécula de glicose ao fim do processo. Obrigado. A membrana plasmática, citoplasmática ou plasmalema é a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto as procarióticas como as eucarióticas. Ela estabelece fronteira entre o meio intracelular, que pode ser a matriz de diversos tecidos. Aparece em eletromicrografias como duas linhas escuras separadas por uma faixa central clara, com uma espessura de 6 a 10 metros. Essa estrutura trilaminar encontra-se em todas as membranas encontradas nas células, sendo por isso chamada de unidade de membrana ou membrana unitária. As composições químicas da membrana plasmática são os açúcares, lipídios e proteínas, sendo que a proteína é a mais importante por